Saudações! Vai Corinthians! Vai Corinthians, Esse é meus o amigos! podcast Irmandade Corintiana número 291, 291. Eu tô aqui com o Fábio, com o Dudu e com o Ícaro. Como é que vocês passaram essa semana? Tranquilos? Tudo na paz, meus amigos, tudo na paz. Hoje tem bastante assunto pra gente falar, né? Ixi, polêmicas. Até mais do que a gente gostaria, né? Pois é. Como não poderia deixar de ser, né? A gente tem que começar esse podcast falando do assunto mais quente dessa semana, que foi justamente o final da partida contra o Internacional, né? Que foi a acusação do Edenilson sobre o nosso lateral, né, português Rafael Ramos, que acabou de chegar, acusando ele de racismo, de injúria racial, né? Enfim, as TVs tentando captar o momento que poderia ter sido dito alguma coisa ali, não se chegou em conclusão nenhuma. O fato é que ele chegou o delegado foi no estádio, acho que não chegaram a levar ele para a delegacia nem nada, mas o Corinthians pagou a fiança e ele já está o Rafael Ramos já está até viajando com o Corinthians para a Argentina, lá onde o Corinthians vai jogar a próxima partida, né? Mas é um lance difícil, né, Fábio, para a gente poder julgar e tal. Eu, assim, até agora não apareceu nenhuma prova, nem que sim, nem que não, né? Até o momento é aquele velho caso de uma palavra contra a outra. É muito difícil, né? A gente, como corintiano, eu torço para que não seja verdade a acusação do Edenilson. Achei muito sóbria a declaração do Vitor Pereira depois, do VP, falando que o que ele conhece do Rafael Ramos não acredita que ele tenha feito isso, e ele conhece o Rafael Ramos de antes, né? Não foi agora aqui no Corinthians que foram apresentados. Mas que ele acha que o Edenilson pode ter entendido errado, ou seja, ele não está acusando o Edenilson de mentiroso nem nada, ele está deixando claro, olha, às vezes a comunicação é assim, né? Para quem fez teoria da comunicação entende que tem o emissor, o receptor, a mensagem, e pode ter o tal do ruído no meio dessa mensagem que atrapalha tudo isso, né? Então, eu quero acreditar que isso não aconteceu, mas é impossível a gente ter certeza daqui. Pelo menos é impossível até o momento, com tudo que nos foi apresentado, com o que os sites postaram das imagens, etc. Não dá, assim, não dá para ver nada, não dá para entender nada, assim, não parece nem que falou alguma coisa. Por leitura labial, até pela alegação que o Rafael Ramos fez, falou alguma coisa que seja parecida, né, e que o Edenilson entendeu errado, e com o sotaque ficou mais pesado, sei lá o quê. Fica muito difícil julgar, mesmo com leitura labial nesses casos, entende? A leitura labial é sempre perigosa, né? Ainda mais quando você está procurando uma palavra. Porque se está procurando aquela palavra, você pode ver ela em vários momentos. Mas se você o cara tem sotaque, né? Sim, tem uma maneira de falar diferente, um ritmo sim. diferente e tudo mais. Porque, enfim, é português, como eu falei no começo. Mas é uma situação bem, bem complicada mesmo, né, Icarão? É complicado porque vocês estavam falando agora dessa parte de procurar a palavra, né? Eu mesmo fiquei vendo o lance várias vezes e tem uma passagem que dá pra entender ele falando a questão do macaco, mas, por exemplo, passaram um trecho completo e acho que o Edenilson já tinha acontecido o momento, né? Porque o Edenilson tá reclamando... Exato, o momento depois... Porque muita gente tava falando, aí, ó, ele falou. Só que ele tava falando assim, que macaco o quê? Tá louco? Então, não falei macaco. Exato. Então, é muito complicado você tomar como base um trecho específico. A grande verdade é que, assim, se ele falou ou não falou, quem vai saber mesmo é o Rafael. Porque, exatamente, assim, pro Edenilson, ele falou, ele tá muito convicto do que ele escutou. Se falou ou não, a única pessoa que vai saber de fato é o Rafael. A grande questão é não perder a legitimidade. Eu ia me atrapalhar na palavra, é melhor eu trocar. Isso. Não perder a legitimidade do que o Edenilson tá falando, porque ele tá muito convicto do que ele escutou e provavelmente, obviamente, né, o ofendeu, ele deixou isso muito claro. Ele pode ter entendido errado? Pode.
como também não pode. Então, assim, a gente com certeza não pode cravar nada, porque a gente não tem certeza. O que me incomoda, e aí eu acho que vale sim a discussão, eu tenho um pé atrás sempre com o Roberto de Andrade. Eu não gosto do Roberto de Andrade, dos posicionamentos dele. Ontem eu vi o depoimento dele logo depois, e o término da frase do Roberto de Andrade ficou muito na minha cabeça, assim, de olha, já está tudo resolvido, os dois já conversaram, e agora fica na consciência de cada um. Essa parte me incomoda muito, porque, na minha visão, é de muito interesse também do Corinthians ajudar em todo o processo de investigação, em tudo para que tudo fique resolvido, e assim, falar que fique na consciência de cada um, para mim é muito pesado, assim, eu acho que é muito importante o Corinthians também ir atrás, até pelo próprio bem do Rafael, porque o Rafael pode ficar marcado por uma coisa que talvez ele não tenha feito, ou talvez tenha, enfim, não dá pra saber. Então eu acho que o Corinthians tem que ser muito, muito parceiro para tentar investigar, e o posicionamento do Roberto de Andrade, depois sim, né, a nota, o Corinthians foi muito bem na nota, mas o posicionamento do Roberto de Andrade não me deixou eu transparecer isso. Enfim, e de qualquer forma, assim, as provas que apareceram até o momento, não dá pra concluir nada, né, Dudu? Pelas imagens realmente que foram mostradas pela TV, não dá pra entender a palavra que ele menciona aqui do que o Edenilson foi chamado, né? Mas pelo que foi mostrado pra gente, por tudo que foi apurado até agora, fica difícil. Mas eu queria me atentar um ponto ao que o Ícaro falou, que acho que independente do que aconteça, o Rafael Ramos já está marcado. E isso é uma perda para o Corinthians, porque se não chegarem a nenhuma conclusão, vai ficar sempre aquela dúvida. E a dúvida vai sempre permanecer nele, ou seja, numa própria questão de uma próxima discussão, questões de arbitragem, numa falta. A gente sabe, alguns jogadores ficam marcados, e acho que isso é uma pena, porque é um jogador que acabou de chegar, estava mais ou menos tomando conta ali da reserva do Fagner. Só que assim, agora ele está 2 meses aqui, pode, né, nem isso, mas ele pode já ter uma curta passagem e não ficar só marcado no futebol brasileiro, mas ele vai sair daqui com essa imagem. E acho que isso que preocupa. O caso tem que ser apurado sim, nós temos que saber a verdade, e a gente não quer isso, né? Tem que dar um basta no futebol, porque é impressionante como esses casos aparecem toda hora, não importa se é futebol Brasil-Argentina, né, futebol sul-americano, futebol europeu, e o que a gente não queria era isso no nosso campeonato. E só lembrando, quer dizer, o Corinthians, o ano passado, né, teve a questão do Avelar, e aí com provas, assim, irrefutáveis e tudo mais, ele foi afastado do Corinthians, só não teve o contrato rescindido naquele momento, porque ele estava machucado, né, ele estava se recuperando de uma cirurgia séria que ele teve, uma contusão séria, e até por isso ele estava de madrugada jogando videogame lá, falando as besteiras dele lá. E depois disso não jogou mais pelo clube, hoje está emprestado, acho que está no América, não sei onde ele está. Acho que se tivesse uma prova definitiva, o Corinthians já teria tomado uma decisão mais afirmativa, enfim, já teria tomado uma decisão mais forte a respeito desse assunto, né? Como tem essa dúvida aí e tudo mais, isso vai... Enfim, vamos ver o que vai acontecer agora, né? Ô Gui, e só uma observação de que você está falando, porque ele também, ontem ele foi preso em flagrante, né? Porque foi feita a denúncia de fato pelo Edenilson, mesmo depois da conversa com o Rafael Ramos, foi feita a denúncia, então ele foi preso em flagrante porque ele estava lá no estádio, e aí o Corinthians até em nota falou um pouco sobre isso, né? Que eles pagaram os 10 mil de fiança porque era o que estava em lei, né? Foi feito exatamente o que está na lei brasileira, desde a parte da denúncia até a parte da prisão, até a parte da fiança, para ele responder em liberdade. Para ele responder em liberdade, exatamente. Não é uma admissão de culpa, mas é para ele estar Exato. livre, poder jogar, poder, enfim, viver a vida dele e responder esse caso em liberdade. O Dudu até falou, a gente tem que saber a verdade, e o Guilherme falou, a gente nunca vai saber a verdade, talvez a gente nunca saiba a verdade, acho que é o mais provável que a gente nunca de fato chegue a uma verdade conclusiva em relação a isso. O que eu entendo, e pelas ações de todos envolvidos ali, da parte do Corinthians, é que o Corinthians acredita muito no que o Rafael Ramos está falando, não só o Corinthians, a instituição, mas os jogadores do Corinthians. Eu vi em diversos momentos, mesmo no campo ali, os jogadores negros abraçando o Rafael, mostrando alguma solidariedade a ele, falando, olha, eu sei que você
deu a entender que eles estavam meio que falando isso, meio que apoiando o cara, falando, olha, eu sei que você não falou isso, mas vamos esfriar a cabeça, blá, blá, blá. Vi o William do lado dele, o Raul Gustavo do lado dele, o Jô também do lado dele, então acho que o Corinthians está se posicionando acreditando no jogador. E abre um precedente aí, né? Que qualquer jogador mal intencionado no futuro pode acabar falando alguma coisa. Esse cara me chamou, é ele de novo, não sei o quê, enfim. É muito delicado a partir de agora. Como o Dudu falou, o Ramos fica marcado a partir daqui por ter acontecido isso na carreira dele. Enfim, vamos falar dos jogos dessa semana, então. O Corinthians jogou 2 vezes, ganhou, né, da Luzinha carioca. Eu sempre quase falo santista, mas é carioca. Na Copa do Brasil, 2-0, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. E empatou com o Inter no Campeonato Brasileiro, 2-2. Saímos atrás 2 vezes e fomos buscar o resultado ali com o Jô, espetacular o Jô, que não tá, o Gibson não tá aqui hoje para falar mal dele. Enfim, classificação tranquila na Copa do Brasil, né, Dudu? Foi um jogo tranquilo, assim. O Corinthians fez o primeiro jogo ser um pouco mais difícil, né? E por isso acabou fazendo um segundo jogo mais atento, mais esperto, até utilizando alguns titulares, né? Houve naquele jogo um princípio de preocupação com o Cássio, mas depois resolvido, porque ele jogou ontem e jogou bem. Exatamente. Mas foi um jogo muito importante, né? Porque alguns jogadores foram testados em outras posições, se saíram bem, mas também porque a fragilidade do adversário ajudou. Fez os 2-0 no primeiro tempo, até começou a tirar o pé no segundo tempo, tirou alguns jogadores, porque a gente ia ter uma sequência mais complicada, né? Com o Inter, como nós vamos falar daqui a pouco, tem o Boca na Libertadores, e depois o primeiro clássico do VP em casa, né? Porque ele só jogou o clássico fora de casa. Mas foi bom, né? Alguns jogadores tiveram um pouco mais de rodagem também, como o Rony. Mas assim, o Corinthians fez um primeiro tempo muito bom, como vem fazendo normalmente, e aí o segundo tempo caiu, mas porque estava de acordo com o que precisava na partida. E contra o Inter, né, Icarão? A gente viu um pouco da raça, da vontade corintiana de volta, né? O Corinthians que estava marcado por sair perdendo e nunca conseguir reagir, um time até ficar meio apático, quase que não ligando o que estava perdendo o jogo, né? A gente sentia um pouco como torcedor. E na partida de sábado contra o Inter não foi isso que aconteceu, né? O time não se acomodou estando atrás do placar. Eu achei que o segundo tempo foi inteiro do Corinthians praticamente, né? A gente foi jogou muito bem no segundo tempo, o que me deixa muito feliz, porque eu acho que é mais uma prova do trabalho do Vitor Pereira, que vem crescendo, que vem cada vez mais conseguindo ter uma noção do time que tem na mão. E eu vou te falar, cara, eu acho que essa situação toda com o Edenilson, acho que o jogo como um todo sentiu, porque eu acho que o Corinthians estava num momento muito bom, eu acho que a chance da gente conseguir virar era grande. Prova disso, eu acho que com razão o Vitor Pereira falou na entrevista coletiva que a gente deixou de ganhar 2 pontos, né? Não é que a gente ganhou 1 ponto, a gente deixou de ganhar mais 2 pontos, porque eu acho que a chance de vitória era muito grande ontem, cara. E Fábio, vou deixar para você a pergunta mais fácil. O nosso 77 é o nosso camisa 9? É o nosso centroavante? É o centroavante que a gente sempre procurava ou não? Cadê o Gibson, hein, mano? O Gibson tinha que estar aqui. Cara, o Jô, ele não é nem o Jô ideal, né? Quanto mais o centroavante ideal para o Corinthians. Mas não, acho que o Corinthians ainda está buscando um centroavante ideal. Talvez possa ser um Júnior Moraes mais entrosado, melhor. Possa ser um Jô se recuperando. Eu tô vendo o Jô numa fase bem melhor do que em outros momentos desse retorno dele. Ele tá mais em forma, tá mais brigando pela bola, não tá tão parado em campo. Tá até tentando umas tabelinhas meio firulentas ali, às vezes perdendo um pouco a bola, mas mostra que ele tá mais confiante, isso, de uma forma ou de outra, né? Se tem um centroavante pro Corinthians do Vitor Pereira, eu acho que ainda é o Jô. Acho que ele conta mais com o Jô fazendo de centroavante do que alguém lá como o Roger Guedes, talvez o Mantuan, o Júnior Moraes. Então acho que nesse aspecto, o Vitor Pereira, o centroavante dele é o Jô. Como ele tá um pouco mais fino, né? Tá correndo mais, tá segurando mais o pivô, ele melhorou, né? O Corinthians consegue armar algumas jogadas com ele lá. E foi muito bom, né? Porque ele vai ganhando moral também, vai ganhando corpo.
E deve ser o centroavante provavelmente no jogo de terça-feira, pelo menos para iniciar a partida. E tem um aspecto que é importante do Jô, né? O Fábio falou participando mais, você falou driblando, tentando mais leve e tudo mais. Ele marca melhor que o Roger Guedes. Ele informa, fininho e tal. Ele consegue ajudar mais a defesa do que o Roger Guedes. Até em bolas aéreas defensivas também, enfim, pela altura. Aquela segunda bola, o Jô, ele ajuda muito, né? Ele aparece mais. Eu quero também dar o crédito aqui pro Vitor Pereira. Eu acho que depois que teve aquele último problema, ele não ter se apresentado no treino e tudo mais, foi logo quando o Vitor Pereira acho que tinha chegado, tinha uma semana, acho que ele tinha chegado. O Jô não tinha se apresentado no treino, que ele estava no Rio de Janeiro com o aniversário dele e tal. Verdade. E eu lembro que o Vitor Pereira parece que teve uma conversa com ele, que foi quando fez o desafio também pra ele emagrecer e tudo mais. Cara, dali pra frente, me parece outro Jô. Eu acho que é cedo demais falar, porque o Jô, a gente até falou, o Jô mudou. Aí ia lá e ele fazia outra, né? Então, eu não vou botar a mão no fogo por ninguém, mas me parece outro Jô. Um cara muito mais comprometido. O Vitor Pereira, eu quero falar isso assim, em relação ao Jô, eu acho que ele entendeu o papel que o Jô, assim como o Júnior Moraes traz um outro tipo de centroavante, né, também. Eu acho que ele entende muito bem essas circunstâncias do futebol. Por isso que você vê o time realmente mudando quando ele faz mudanças no time, né? Não é o velho 6 por meia dúzia, tira um cara, põe o outro e fica o mesmo esquema, fica tudo igual. Não, ele muda a tática do jogo, ele muda o que ele tá buscando no jogo quando ele faz mudanças, assim, principalmente numa mudança no intervalo, como ele fez ali. Né? E ficou muito claro isso nessa partida. Ele coloca o Jô e o time parou de tentar entrar na área e passou a lançar a bola na área. É a melhor ideia? Não é? Não sei, mas como já falamos aqui, funcionou para esse jogo. E funcionou porque ele percebeu ali, o Jô vai ter vantagem nesse caso aqui contra esses caras e tudo mais. E só pra passar, enfim, o que a gente tá falando do Vitor Pereira, enfim, da evolução dele nos últimos 11 jogos do Vitor Pereira, né? São 7 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. Sendo que é do foram Palmeiras. 6 jogos... derrota, mas uma só. Sim, mas uma só. 6 jogos fora de casa, 5 em casa. Foram 16 gols a favor e 7 contra nos últimos 11 jogos. Quer dizer, a equipe tá evoluindo, tá melhorando. Eu acho que ele tem 18 jogos, se não me engano, no comando do Corinthians, e nos últimos 11, claramente dá para ver que a equipe tá indo num caminho bom, num caminho certo, né? Ver o crescimento do Queiroz nessas últimas partidas, por exemplo. Ver o quanto o Maicon tá rendendo. Eu não lembrava do Maicon jogar tanta bola assim. Eu tinha uma boa memória dele, achava ele um bom jogador, mas esse é o Maicon tipo 2.0 aqui, cara. É outro cara. Não, ele evoluiu, né? Jogou na Europa e tudo mais, jogou contra jogos grandes ali de Champions, evoluiu. O que é importante saber é que agora a gente vai ter Boca, né, no La Bombonera, e depois a gente tem 3 partidas em casa, né? Então acho que é uma chance também para consolidar a casa do Timão novamente, né? Como a gente passou por uma fase turbulenta aí, né? Jogando em casa, né? Por algum tempo. E me parece que agora voltou a ser a força do Corinthians, né? O Corinthians vai muito bem em casa. E aí são 3 jogos seguidos. Um deles é um clássico, né? Contra o São Paulo. Mas depois a gente tem Always Ready pela última rodada da Libertadores e tem América Mineiro. Então acho que dá pra gente conseguir uma boa sequência para dar cada vez mais força pro trabalho do Vitor Pereira, principalmente jogando em casa, né? E em casa, o retrospecto do Vitor Pereira, no geral, aí não são só nem nos últimos jogos, né? São 7 jogos na Arena, quer dizer, ele fez 18 jogos, não são só 7 na Arena, quer dizer, tá bem descompensada a quantidade de jogos que ele fez em casa, mas são 6 vitórias e um empate, ele não perdeu na Arena. Não perdeu ainda. São 15 gols feitos, a equipe marcou 15 vezes e só sofreu 1 gol com ele na Arena, quer dizer, a força da Arena tá enorme com o Vitão da Massa, tá enorme. Falando de retrospecto rapidinho, a única coisa que a gente lamenta é que a gente tava 5 jogos sem sofrer gol. E aí a gente sofreu 2 ontem, né? Enfim, então isso acho que é uma coisa interessante para ele levar aí como lição, né? Para jogar com o Boca lá na La Bombonera. E bom, agora entre junho e julho, o Corinthians pode ter a volta de alguns jogadores, né? Que estão com fim de contrato de empréstimo. Que se não houver proposta nenhuma para eles, eles voltam para o Corinthians para cumprir o contrato que eles têm com o Corinthians até o final, né? São eles o Bruno Mendes, que está no Inter, né?
com preço de passe fixado em 6 milhões de dólares. O Ramiro, que está num time das Arábias, Al Wassil, 4 milhões de dólares. O Matheus Vital, que está no Panathinaikos, também 4 milhões de dólares. O Léo Natel, que está no Apoel do Chipre, esse parece que tem proposta, parece que vai ser comprado. Também tem um passe fixado lá, Natel, né? Só que ele é titular lá, tá rendendo bem, então a expectativa é que comprem. E ainda tem mais o Madison, que está na segunda divisão de Portugal, num time chamado Estrela Amadora, e o Natan, o atacante e tal, que também está numa segunda divisão da Espanha, no Racing de Ferrol. Lembrando que esse jogador, claro, o Bruno Mendes não está no exterior, mas enfim, os jogadores que jogam no exterior só poderiam ser inscritos e jogar pelo Corinthians depois do dia 18 de julho, porque é quando abre a janela de transferências internacionais. Você vê algum jogador desses aí com chance de voltar e ser aproveitado pelo Vitão da Massa, Dudu? Pelas oportunidades que eles tiveram no Corinthians, seria melhor que todos fossem vendidos. Mas como também a gente precisa de jogadores pela temporada, espero que a gente vá até outubro, dezembro em todas as competições, acho que talvez Ramiro e Matheus Vital, caso eles voltem, vão ter um pouco mais de oportunidade com eles, sim. Pro Ramiro que saiu, pro Matheus Vital que saiu, pro Bruno Mendes que saiu, não vejo muita esperança. Mas pode ser que voltem outros caras, né? Eles voltem diferentes e voltem aproveitados de maneira diferente. Acho que o Matheus Vital teve momentos muito bons no Corinthians. Ainda faltava muita intensidade para ele. Então, se o VP conseguir extrair isso dele, é um cara que eu vejo com habilidade para crescer. O Ramiro é o tipo jogador queridinho de técnico. Acho que o Ramiro poderia encaixar mais na posição do Paulinho, que a gente também não sabe exatamente qual que é, né? Que é meio volante, meio meia, meio atacante. Então acho que o VP vai poder aproveitar assim se voltar. E o Bruno Mendes é um jogador jovem, com qualidade de saída de bola, que o VP pode trazer mais, né? A gente tá vendo o João Vitor e o Raul Gustavo ali. Concordo com o Dudu. Prefiro vender qualquer um deles, né? Pela grana que foi fixada lá por eles. Mas se voltar, acho que dá para achar um canto para eles, né? Não vejo nenhum deles como um Luan, por exemplo, que não me parece ter... Não precisou nem emprestar e voltar. Esse não tá em lugar nenhum. Tá num limbo, assim. Eu sei que o Icarão tem um carinho especial pelo Bruno Mendes, né? Tá torcendo pela volta dele. Eu tô torcendo pela volta do Bruno Mendes, eu tô torcendo pela volta do Ramiro e do Matheus Vital. São esses três que eu quero ver de volta. Você vai falar de falar que tá torcendo? Eu vou ser massacrado agora. Eu gosto do Ramiro. Eu acho ele um cara muito bom pro Corinthians. Eu acho que ele vai ajudar muito. Eu acho ele um cara raçudo, eu acho que ele é um cara polivalente. E eu acho que a gente tá no momento que eu quero acreditar que a gente vai longe na Copa do Brasil, na Copa Libertadores e no Brasileiro. Cara polivalente que não acerta um passe. mas, cara, tem tanto cara que não acertava um passe que o Vitor Pereira, enfim, se achou pelo menos. Até o Rony jogou bem aí esses dias, que eu meti o pau no Rony. Então eu quero acreditar que, cara, ele vai voltar e vai ser muito útil, assim. E eu acho que o Corinthians, por estar jogando 3 campeonatos, vindo esses 3 caras, são 3 caras que podem ajudar numa dessa a revezar os jogadores que nem o Vitor Pereira tá querendo. O Ramiro, eu lembro que quando ele saiu, ele tava jogando bem, cara. Eu lembro que eu conversando com um amigo, assim, a gente trocou mensagem, a gente falou, putz, eu acho que a gente vai sentir falta do Ramiro. Eu achava que ele tava jogando bem. Ele tinha feito umas 3, 4 partidas, assim, que ele tava jogando bem, tinha feito gol e tudo mais. E, cara, naquele time do Mancini ali, eu vou te falar que ele era útil, ele era bem útil. Eu não acho, obviamente, que ele vai voltar como titular, mas eu acho que ele é muito importante pra plantel, assim, pra revezar elenco. Acho que o Bruno Mendes, na minha visão, tem condição de disputar a vaga aí pra conseguir. É que desses, né, e pra você que gosta, esse é o único que não quer voltar, né? Bruno Mendes é o único que não quer voltar, já falou pro Inter que quer, o Inter parece que já fez uma proposta um pouco menor. Enfim, então, chegaram até a tentar oferecer, acho que o Thiago Galhardo, mas agora o Mano falou que quer esperar, porque quer avaliar o Thiago Galhardo, enfim. Não sei também, mas o Bruno Mendes não quer voltar. Se for pra vender, beleza, mas que assim, que faça sentido pro Corinthians também. Esse negócio de troca de jogador, eu vou ser sincero,
não são todos os casos que dá pra olhar e falar, beleza, vale a pena, sabe? Nem tudo é um pato por um Jadson, né? Exatamente. Nem sempre o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar, então... Enfim, vamos mudar de assunto. Os próximos jogos do Corinthians, nós jogamos terça-feira, galera, é terça-feira o jogo, não é quarta, terça-feira, 21h30 contra o Boca Juniors na Bombonera. E no domingo jogamos contra o time lá da Vila Sônia, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. Primeiro clássico do VP em casa, né? Ele que já fez vários clássicos, todos fora de casa. E o Corinthians contra o Boca Juniors na Bombonera, já jogamos lá 6 vezes. E temos apenas uma vitória, que foi num jogo em 1961. O jogo foi 4-3. As chances do Fagner jogar essa partida existem, mas elas são remotas. E qual a sua expectativa para esse jogo, Fábio? Cara, eu acho que vai vir essa primeira vitória da Bombonera aí, viu? Essa segunda vitória, quer dizer, né? Queria só lembrar também que teve uma bela vitória moral lá, com o gol do Romarinho e tudo mais, né? Foi aquilo... Sim. Foi um sentimento de vitória que foi. a gente saiu pensando, ganhamos esse jogo. Tá? Ganhamos esse campeonato, mais do que o jogo. Mas acho que sim, acho que o Corinthians vai ganhar lá na Bombonera. O time do Boca é o Boca, é um time sempre, nunca vai ser fácil, mas não é um time tão forte assim, e acho que o Corinthians, encarando com seriedade, e acho que está encarando com seriedade, vai ganhar e já vai terminar essa rodada da Libertadores com a classificação garantida. Você está confiante assim, Dudu? O Corinthians, nós estamos sempre confiantes. Podia jogar amanhã contra o Real Madrid, Liverpool, tudo que a confiança está lá em cima, sempre. Mas assim, o Boca Juniors jogou também ontem, né, pela Copa da Argentina. Ele jogou em casa contra o Racing, passou nos pênaltis para a final. Mas assim, o que vai determinar um pouco, acho que a partida, no meu entendimento, é a escalação do VP. Porque contra o Deportivo Cali, foi todo mundo pego um pouco de surpresa, e ele até deixou alguns jogadores importantes na reserva. Né? A gente sabe que tem toda uma mística, uma Bombonera, é um jogo complicado, a casa vai estar cheia, a gente sabe que não tem o VAR, né? Para não falar outra coisa, não tem VAR, então nós vamos jogar contra um a mais ali, provavelmente. Tem toda aquela história, que nem o Fábio lembrou um pouco aí de 2012, mas ainda tem a história de 2013 também, que está marcado, vai ser sempre falada. Agora, dependendo da escalação que o VP armar, eu acho que a gente tem condições sim, porque um empate lá não é ruim para a gente, mas uma vitória, além de praticamente a gente ficar classificado já em primeiro, a gente coloca a bomba pro Boca resolver depois também em casa contra o Deportivo Cali, podendo ter que o Cali chegar lá jogando por um empate. Acho que a gente pode surpreender lá sim. Eu acho que é a chance dele botar o Roger Guedes na ponta, no lugar que ele sempre gosta de jogar, e quem sabe aí começar com o Jô. Eu aposto em 2-1 pro Coringão, cara. Acho que o Corinthians ganha lá na Bombonera. Mas enfim, depois desse jogo contra o Boca Juniors, nós fazemos o clássico, né? Na Neoquímica Arena, e o Vitão da Massa, que nunca jogou em casa, um clássico, vai jogar o primeiro, já defendendo o tabu, né? Já defendendo o tabu, e a gente não pode perder esse tabu, né, Fábio? Exato. Eu gostei do que ele falou, assim, porque ele é um cara que se incomoda muito com a derrota, né? E ele falou, olha, isso nunca aconteceu na minha carreira, perder tantos clássicos. Eu sou o rei dos clássicos em todos os lugares que eu joguei. E tudo mais. Então, ele tá sentido, ele tá... Talvez o Dudu tenha tocado ali num ponto importante, né? Ele nos surpreendeu não escalando alguns principais contra o Deportivo. De repente ele faz o mesmo porque ele quer ganhar esse clássico. Eu acho que é muito importante para ele ganhar esse clássico. Vejo ele levando isso a sério e vai colocar um time sedento para jogar esse majestoso aí em casa. Ele vai saber apertar aí os botões dos jogadores e os jogadores vão entrar sedentos também, porque essa marca de não ganhar o clássico não é só do VP, não. É do time. É do time, exatamente. É do time, é da equipe, é da Neoquímica Arena, né, Icarão? É isso, e agora o jogo tem outro caráter aqui, acabei de ver, o Avaí perdeu pro Juventude em casa, o São Paulo hoje ganhou, então o São Paulo hoje está em terceiro, com 11 pontos, o Corinthians está em primeiro com 13. Então é um clássico que pro decorrer do campeonato pode ser muito importante, né, a vitória. É um jogo de 6 pontos, né? É um jogo de 6 pontos, literalmente. 2-0 Coringão. Eu acho que o Corinthians vai mandar ver contra o São Paulo.
Vai ser uma semana de 6 pontos, cara. Não, se o jogo vale 6 pontos, então vai ser uma semana de uns 12 pontos, né? Qual a sua expectativa do domingão? Vai ser nervoso. Vai ser nervoso, mas normalmente o Corinthians joga bem aqui, né? A gente conseguiu ganhar do time aqui da Vila Sônia com Otero, Casares, né? Até o Luan fez um golaço contra os caras, impressionante, assim, entendeu? E eles tremem aqui. E tá na hora da gente conseguir essa vitória, até pelo próprio Vitor Pereira, pela entrevista que ele deu. E mais que o jogo de 6 pontos, né? Porque é mais pela sequência. A gente tem 6 jogos no campeonato, somos, por enquanto, o líder, com 4 partidas fora de casa. Depois a gente, pelo campeonato, faz 2 em casa, a gente tem grande oportunidade de manter e somando essa gordurinha aí, até para poder dar um descanso ou outro para algum jogador, dependendo do confronto que vai sair na Copa do Brasil. Dá para fazer 6 pontos aí, ou 12 pontos, como o Fábio falou nessa semana. Posso falar uma observação aqui que eu percebi essa semana aqui, que a gente, diante da única derrota que teve recentemente, né, na única derrota do Brasileirão, a gente ficou muito, o Corinthians pegou adversários fracos no começo, tava achando que ia bem e tudo mais. E o que a tabela tá mostrando hoje é que esses adversários que o Corinthians amassou nas 2 primeiras rodadas não são tão fracos assim, né? A gente acabou de falar que o Avaí poderia estar brigando pela liderança, perdeu hoje, mas poderia estar brigando pela liderança, entrou em campo hoje com possibilidade de ser líder do campeonato, e o Botafogo está lá no G4 também. Esses times não eram tão meia boca assim. E Dudu, como é que foram as meninas essa semana, Dudu? As meninas foram muito bem para variar, né? Tem uma coisa que está sempre constante, ainda não somos líderes no campeonato do futebol feminino, né? Estamos hoje em segundo lugar, podendo cair para terceiro, porque o time feminino do Inter vai jogar amanhã. E estamos, por enquanto, atrás do SEI Mundial Feminino, mas também daqui a pouquinho nós vamos enfrentar eles, podendo reverter tirar eles da primeira colocação. Mas hoje o Corinthians jogou em Brasília contra o Crespon, né? Um calor lá muito grande, tanto é que teve paralisação para hidratação tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Mas o Corinthians, assim, não tomou susto. O Corinthians jogou bem, jogou com as linhas avançadas, pressionou bastante, acabou fazendo 1-0 com um gol contra, mas uma bela jogada lá da Giovana Campiolo e da Tamires e da Juliette, né? Vale ressaltar também que depois foi o 100º jogo da Tamires, ela entrou com a camisa número 100, 100º jogo aí da Tamires com a camisa do Corinthians, foi recompensada pela jogada aí do primeiro gol, fez uma ótima partida também. Aos finalzinho do primeiro tempo, a Andressa acabou fazendo também 2-0, e logo no comecinho do segundo tempo, a Gabi Portillo fez 3-0, liquidou, o Corinthians não teve grandes surpresas, assim, não foi muito ameaçado. E o que vale ressaltar também, que nesse jogo das meninas, foi a estreia do patrocinador Master na camisa delas, que foi da Galera.bet. Já está, né, aqui dos lados no masculino, mas eles estrearam hoje como patrocinador Master no futebol feminino até dezembro do ano que vem. Não foi a primeira vez que esse patrocínio ficou na camisa do Corinthians, né? Eles ficaram na Supercopa, que a gente acabou ganhando no começo do ano, mas agora está tudo certinho, contrato assinado. Até dezembro de 23 as meninas têm um patrocinador Master na camisa e é muito legal, foi muito legal isso. O Corinthians acabou ganhando com tranquilidade, que nem eu falei. Fica uma folga agora nesse final de semana e as meninas voltam a jogar dia 28 de maio, às 14h, na Fazendinha. Bom, meus amigos, eu acho que é isso. Vamos encerrando esta live, este podcast 291. E o Icarão vai lembrar as nossas redes sociais, certo, Icarão? É isso, amigos. Estamos lá no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud, TikTok, Telegram. Todos eles Irmandade Corintiana, com TH. Só no Twitter, que é Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Na semana que vem estaremos fazendo a live pós-jogo, depois do jogo contra o Boca Juniors, na terça-feira. E no domingão, logo depois da partida também contra o time da Vila Sônia, estaremos aqui gravando nosso podcast e fazendo nosso pós-jogo ao mesmo tempo. Conto com a participação de todos vocês. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai Corinthians!